Eu de novo. Meu nome é Renata Antunes de Farias, RU 110 3478, do Polo Uninter de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Estamos na nossa 8ª aula, quase chegando ao final, do estágio do modelo de extensão em diferentes contextos, no qual, nesse slide, nessa aula 8, eu vou passar uma palestra muito legal que ocorreu em 2017 no auditório da Faculdade Internacional Signorelli, em homenagem ao Dia do Pedagogo. E essa palestra ela foi ministrada pela professora e mestra Sônia Sueli Souza, de Espírito Santos, com o tema da pedagogia hospitalar. Vamos acompanhar? Nós estamos aqui reunidos para receber a professora Sônia Sueli. Professora Sônia, que trabalha com pedagogia hospitalar, que é enfermeira, que atua na Universidade Estácio de Sá e também atua no Hospital Rafael de Paula Souza. A professora veio aqui nos brindar com a experiência que ela tem na área de educação e na área da educação hospitalar, basicamente. Vamos receber com carinho, vamos depois, ao final, tirar as nossas dúvidas. Sabemos que tem diversos alunos aqui que vão desenvolver seus TCCs em relação à pedagogia hospitalar, então vamos aproveitar a professora para nos instrumentalizar, tá bom? Obrigada pela presença. Com vocês, professora Sônia Sueli, do Espírito Santo. Boa noite. É com grande alegria que eu estou aqui nessa instituição maravilhosa, com pessoas fantásticas e alunos interessados no aprendizado. Então, estou aqui, muito obrigada pelo convite. E o tema, a temática, é justamente a pedagogia no contexto hospitalar. E eu, graças a Deus, eu tenho um pé na saúde e o outro pé na educação. A minha primeira faculdade foi a faculdade de enfermagem, e eu fiz um mestrado na clínica da família e estou terminando meu doutorado na área de álcool e outras drogas, substâncias psicoativas, e estou observando esse consumo dessas substâncias em pacientes que estão em tratamento da tuberculose. As substâncias psicoativas, álcool, maconha, cocaína, crack, inalante, já fazem mal para uma pessoa aparentemente sadia, que dirá para uma pessoa que está em tratamento de uma enfermidade que tem cura, mas que muitas vezes se torna resistente a múltiplas drogas, porque a pessoa deixa de tomar o remédio, para combater a doença e para se entregar às drogas. Então, é um problema sério. O problema de drogas é um problema muito sério entre nós. Pode passar, professora, por gentileza. Bom, afinal de contas, o que é a pedagogia no contexto hospitalar? É uma nova modalidade de atuação do pedagogo. Pode ser em ambiente hospitalar ou até mesmo no domicílio. Por quê? A criança, o adolescente ou até mesmo o adulto, ele pode ter a alta do hospital e ter que ser assistido no seu domicílio. E essa nova modalidade e atuação do pedagogo é justamente para que a pessoa assistida não perca aquele ano escolar, não se
afaste das suas atividades regulares dentro da sua escola. Por favor, professora. E aí eu vou fazer um breve relato sobre como começou essa especialidade do pedagogo. Ok. Henri Sellier, né, ele nascido de um trabalhador de Arsenal em Burgos, ele foi prefeito de uma cidadela denominada Suresnes. Ele inaugurou a primeira escola para crianças inadaptadas. O termo é esse, né? E nos arredores de Paris. Essas crianças eram vítimas da tuberculose. Olha só que coincidência, né? Eu, enfermeira da tuberculose do Hospital Rafael de Paula Souza, né, vi na área de educação que a gênese da pedagogia no contexto hospitalar surgiu, né, através do tratamento de crianças tuberculosas, né? E eu fiquei pensando, tenho meditado a respeito. A tuberculose é uma doença que tem cura, mas o período de tratamento é longo, 6 meses. Ao longo dos 6 meses, a pessoa acaba ficando desmotivada com o tratamento, né? E chuta o balde, né? Conforme a gente fala, eu não vou mais tomar esses remédios, né? Quem bebe, morre. Quem não bebe, também morre. Então, eu vou deixar de tomar os remédios para tomar a cachaça, né? Porque nos primeiros 15 dias de tratamento da tuberculose, a pessoa já se sente empoderado de saúde. Eu estou bem, né? A sintomatologia da tuberculose é algo penoso. A pessoa tem febre, né, vespertina ao cair da tarde, um emagrecimento súbito, fraqueza, né, indisposição, tosse, né, por mais de 3 semanas. E aí, quando ele começa a tomar os remédios, nos primeiros 15 dias, ele já se sente bem. E aí, ele acha que não precisa mais dos remédios e começa a voltar aos hábitos perniciosos anteriores ao adoecimento, né? Então, eu fiquei pensando, uma criança hospitalizada, ou uma pessoa, um jovem adolescente, ele tem que ficar, no mínimo, 21 dias internado, né? Ele ficando 21 dias internado para tomar o medicamento, provavelmente a disciplina do currículo regular vai ficar esquecida. Ele vai ficar prejudicado na escola. E aí é que surge a necessidade desse especialista, do pedagogo que tenha uma educação especializada, que saiba trabalhar com a educação especial e que tenha criatividade e bom senso. O ambiente hospitalar é um ambiente inóspito, né? Agressivo à saúde, um ambiente que muitas vezes não faz bem à grande maioria das pessoas, né? Imaginem só uma criança, um adolescente nesse ambiente, sem um apoio educacional, sem uma pessoa perto para mediar toda essa situação, né? E muitas vezes essa criança ou adolescente tem uma mãe que trabalha, que não pode estar presente, muitas vezes sem marido, a criança não tem pai. Então, imaginem só o lado emocional dessa criança, né? Como essa criança precisa de alguém
por perto. E o pedagogo, ele é um elo de ligação entre família, profissionais de saúde, criança e aquela escola regular, né, de onde esta criança está afastada. Então, a atuação do pedagogo no contexto hospitalar não só foca a criança, mas também os profissionais de saúde, as mães, né, a escola. E é muito importante a presença desse profissional, tendo em vista que o tempo que a criança fica afastada da casa, da família, da escola, da comunidade onde ela frequenta, por exemplo, um clube ou uma igreja, ela perde a questão da socialização. E tendo um pedagogo no contexto hospitalar, essa criança vai ter essa oportunidade de se socializar. Ela não vai ficar fora do mundo, da realidade dela. Daí a importância dessa área de atuação. Muitos desconhecem até a existência dessa área de atuação. Eu tenho alunos que todos os dias me falam: professora, eu não sabia, professora, olha essa disciplina maravilhosa, mas, gente, 1935 para 2017 não é tanto tempo, né? Mas nós já evoluímos bastante em relação à atuação desse profissional. Infelizmente, eu sempre falo com os meus alunos, não há concursos a nível municipal, a nível estadual, para inserir este profissional tão precioso no mercado de trabalho. Eu não vejo concurso, eu nunca vi. Vocês já viram? Alguém aqui já viu concurso? Mas vocês podem estar mudando esta situação. No mestrado, um professor meu falou o seguinte: Sônia Sueli, nós mudamos qualquer situação, né, de duas formas. Ou através da academia, através da elaboração de artigos científicos do nosso estudo, ou através da política, né? Então, a gente tem que buscar um desses caminhos, né? A questão do TCC, o TCC não é bicho-papão, né? Mas, infelizmente, os alunos da graduação sentem isso. O TCC, ele pode ser utilizado para mudar essa situação. Um artigo científico bem elaborado, ele pode mudar essa situação. Uma questão política também, mas eu não vou nem entrar no mérito da questão política. Estamos numa academia, estamos dentro de uma universidade com professores, os alunos podem estar buscando esta temática da pedagogia no contexto hospitalar e mudar esse cenário. Eu conheço alguns hospitais que, poucos, uns 4, que me vêm à mente no momento, que possuem atividades pedagógicas com as crianças. O INCA, né? É um grande hospital que possui essa modalidade. O UPI, Hospital Universitário Pedro Ernesto, o SARA, aqui pertinho da gente, até o Cardoso Fontes tem, né? Mas quantos hospitais municipais da área federal, da área municipal e estadual que nós temos? E o Menino Jesus, exatamente, eu esqueci. Aliás, o Menino Jesus foi o primeiro na década de 50, eu esqueci. Correto, né? Mas 5 foram citados num universo de milhares
né, milhares, não só no Rio de Janeiro, mas nesse Brasil de dimensões continentais, né? Quantas crianças ficam fora da escola devido ao adoecimento, né? Aliás, as crianças estão fora da escola por um problema social. Muitos, né, evadem da escola porque precisam compor a renda familiar, né? Então, as crianças começam a ter um fracasso escolar e vão para o sinal. E no sinal, elas fazem tudo. Vendem bala, né? Fazem atividades circenses e podem até cometer pequenos delitos, né? Começarem com pequenos delitos e se entregam às drogas, e o cenário é esse cenário que vocês conhecem. É só ligar a nossa TV, né, que a gente já sabe da nossa triste realidade. Então, o Henri Sellier, ele levou o exemplo dele para diversos países. A Alemanha, a França, a Europa, os Estados Unidos compraram essa ideia da pedagogia no contexto hospitalar. A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, né, tornou várias crianças mutiladas, né, e que precisaram de uma internação. E a pedagogia hospitalar, ela tomou um vulto, ela eclodiu a partir do evento da Segunda Guerra Mundial. Mas foi em 1939, especificamente, eu poluí um pouquinho esses slides, tá, gente? Para vocês sentirem que de 39 para cá, muitas referências surgiram. Muitos autores, pedagogos escreveram sobre a questão da pedagogia hospitalar. Se vocês buscarem, agora tudo tem na internet, mas a gente tem que ter cuidado. Na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Mas se vocês forem buscar fazer assim um estado da arte, né? Eu vou escrever o meu TCC, então eu vou fazer o estado da arte. Eu vou buscar na biblioteca, né? Relacionada à área de ensino, de educação, o que os autores escreveram sobre esta temática. Vocês vão ver que muita gente tem livros publicados e escreveram sobre isso. Então, quem estiver motivado a fazer o seu TCC em relação a essa temática, gente, tem muita coisa que a gente pode estar acrescentando com o nosso conhecimento. Mas foi em 1939 que surgiu o cargo de professor hospitalar, em 1939. E a gente observa... Oi? A gente observa que em hospitais da esfera federal, municipal ou estadual, não tem esse profissional. Então, nós estamos atrasados, né, anos-luz, né, muito atrasados em relação aos países europeus. O Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptadas de Suresnes, lembrando que Suresnes é uma cidadezinha na França, né, tem como objetivo a formação de professores para o trabalho em institutos especiais e em hospitais. E, como missão, mostrar que a escola não é um espaço fechado, né? Nós temos que desmistificar a questão da pedagogia nos espaços escolares. Você é pedagoga, você dá aula, né? Você dá aula para a educação infantil, né? Para as primeiras séries.
Não, a pedagogia, ela está tomando um vulto que o nosso horizonte transcende os muros escolares. Né? Nós já vemos o pedagogo em outros ambientes, por exemplo, hospitalar. Nós já vemos o pedagogo em grandes empresas. Né? Eu trabalhei em grandes empresas e lá nos processos seletivos nós tínhamos pedagogos aplicando, né, os testes para os candidatos ao referido cargo. Né? Então, o pedagogo não é só aquele profissional que está em sala de aula. Ele também vai para outros ambientes. O ensinar pode ser feito em qualquer lugar. Né? E sendo a família a célula base da sociedade, o nosso grande aprendizado foi no nosso berço, começou no nosso berço. Aliás, intrauterino, né? A mãe que cuida do seu filho, né? Mesmo tendo ainda o concepto em seu útero, ela conversa com a criança, ela canta para a criança e a criança ouve. Né? A gente tem que passar isso também para as mamães que estão gestando aquela criança, que acha que a criança não escuta nada. E quando a criança nasce, a criança não sabe nada. Mas a criança já tem essa percepção desde a fase intrauterina. Por favor. Bom, no Brasil, né, esse novo rumo do pedagogo, né, começou por volta de 1931, através da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Né, e esse trabalho era feito com pessoas deficientes físicas, né, que tinham alguma deficiência. Mas somente em 50, conforme a professora tinha me lembrado, né, esse novo ramo de atuação do pedagogo surgiu através do trabalho com crianças vítimas da poliomielite no Hospital Jesus. Né? Então, não parece não, mas a gotinha a gotinha é uma vacina importantíssima. A minha mãe, falecida há 7 anos, aos 83 anos, ela, de 1927, ela viveu a época da poliomielite. Né? E na década de 80, ela comentava comigo: minha filha, graças a Deus que surgiu essa vacina, porque quando eu era criança, muitas crianças passavam na minha frente vítimas da poliomielite. E hoje em dia a gente não vê crianças, né, com este problema. Então, o avanço não foi só na educação, não, também na saúde. Né? Por favor, pode passar. E existe uma legislação relacionada à pedagogia. Gente, eu queria até falar sobre a legislação. A legislação não surge por um acaso. Geralmente, a lei ela surge por pressões dos profissionais, dos trabalhadores. Né? Ninguém oferece a legislação. Vou fazer uma legislação para benefício. Não. A legislação surge de uma necessidade. Né? Então, no Brasil, a nossa legislação reconheceu, através do Estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizado, né, a legislação foi reconhecida através da Resolução número 31 de outubro de 95, recente, né? Resolução 41 de 95, muito recente. E o que reza ou dita essa legislação?
né, essa resolução 45, ela dita que é direito de desfrutar de alguma forma de recreação. A pessoa que está hospitalizada, ela tem o direito de desfrutar de alguma forma de recreação, de programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar. A pessoa hospitalizada não significa que ela tem que ficar alheia, sabe, saiu, desligou. Né? Que nem o Zap, desliguei o meu Zap, apaguei meu Facebook. Ela não pode ficar fora do mundo. Por quê? Porque a criança vai ter um atraso no processo dela de socialização, ela vai ter um atraso no processo dela de aprendizagem, né? É muito ruim, né? Não é só em relação ao conteúdo programático escolar, não. É também em relação ao desenvolvimento emocional. Imagina só, a criança, né, reconhecer que o profissional que vem todo de branco é para furar, né, é para fazer um curativo que vai doer, é para fazer um procedimento, né, ela no ambiente hospitalar hostil, com esses procedimentos hostis, e ela sem um acompanhamento educacional, ela vai regredir no seu desenvolvimento. Ok? Em 2002, o MEC, através da Secretaria de Educação Especial, elaborou um documento de estratégias e orientações para o atendimento nas classes hospitalares, assegurando o acesso à educação básica. Então, o MEC, em 2002, colocou essa legislação em vigor para que a criança hospitalizada tivesse o acesso à educação básica. Ok? Já a portaria número 30 de 2001 dita que dispõe sobre a implantação de atendimento educacional na classe hospitalar para crianças e adolescentes matriculados na pré-escola e no ensino fundamental. Então, quem estiver internado, né, no hospital e estiver cursando a pré-escola, o ensino fundamental, através desta portaria de 30 de 2001, ele tem o direito assegurado à educação, à recreação no contexto hospitalar. Gente, lembrando aqui nas nossas aulas, a recreação que eu me refiro é em caráter pedagógico, né? Porque muitas pessoas falam, professorinha, ainda coloca no... Mas não é professorinha no sentido carinhoso. É um professorinha no sentido diminutivo mesmo. A professorinha está recriando meu filho, está fazendo brincadeiras. Só que as brincadeiras têm caráter pedagógico. Não é algo sem eira nem beira, sem pé e nem cabeça. Ok, por gentileza, pode passar. E a nossa LDB de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela dita que que toda criança disponha de todas as oportunidades possíveis para que os processos de desenvolvimento e aprendizagem não sejam suspensos. A nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, além de dizer que é direito de todos e dever do Estado à saúde, também o faz em relação à educação. Todos, sem exceção, têm direito à educação, né? E a nossa última LDB, ela prioriza
esse fato em relação às crianças internadas. Agora, como é que funciona, né, essa classe hospitalar, né? Como é que ela funciona? Todo aluno que frequenta a classe possui um cadastro de dados, lá com nome, endereço, telefone, celular, tudo. E-mail, né, de hospitalização e da escola de origem. Então, nós temos o dado daquele aluno, a ficha dele, com os dados de identificação, a doença, a enfermidade. É importante, gente, que o pedagogo saiba o que o meu aluno, né, que doença que ele tem. Será que ele tem uma doença infecto-contagiosa? Eu vou adentrar a enfermaria do meu assistido de tuberculose? Eu vou assim de peito aberto? Não, eu tenho que colocar um capote, eu tenho que colocar uma máscara específica, né? A especificação dela é N95. Mas o que significa isso? Significa que é uma máscara, né? Não é um respirador, é uma máscara, né, com filtro e que impede a passagem do bichinho, ou seja, do micro-organismo que transmite a tuberculose, né? Que é o BK, o bacilo de Koch. O nome é Koch porque quem descobriu o bacilo foi o Koch, né? Então, o pedagogo, né, ele tem que saber se é uma doença infecciosa. Se transmite como? Tuberculose. Pela respiração, tem que ter máscara. O pedagogo, ao entrar, ele tem que colocar a máscara dele. Mas pode ser uma doença de pele que pegue pelo contato. Ele tem que botar luvas. Ele tem que ter medidas de precaução contra aquela doença. E por aí vai. Nós sabemos... Ai, que maravilha! Ótimo, obrigada. Nós sabemos que as nossas crianças são grandes vítimas de um inseto que pode até matar, e a gente não tem consciência disso. É o piolho, a pediculose. Uma pediculose infectada, né, onde a criança coce e haja secreção, pode cair na corrente sanguínea. Pode cair a infecção, a bactéria na corrente sanguínea e matar a criança, dando uma septicemia, né? Então, obrigada. Então, o pedagogo, ele tem que estar ciente não só da enfermidade do seu assistido, como também das regras do hospital. Ele tem que ser um aliado. Obrigada, professora. Alguém servindo? É que hoje eu estou atacada da alergia. Muda o tempo, aí já viu. Então, como eu estava falando... O pedagogo, ele tem que ser um aliado do profissional de saúde, da mãe, da família, da escola, né? Porque ele é o elo de ligação, ele tem que promover uma harmonia nesse ambiente. Ele tem que saber que quais são os horários da medicação, do curativo, do banho, das refeições, da visita. Ele tem que estar antenado para que ele não resolva fazer sua atividade educativa nesses horários. Então, ele tem que ter conhecimento e tem que estar muito bem afinado com os demais profissionais, né? Médicos, enfermeiros, até o pessoal da limpeza, né? Que é de grande importância no ambiente hospitalar. Sem ser aliado do pessoal da limpeza, tudo por águas abaixo, né? Então, nós temos que, enquanto pedagogos no contexto hospitalar, estarmos antenados, afinados com todos os demais profissionais. Bom, a pedagogia no contexto hospitalar funciona dessa forma, né? Então, a gente tem a ficha do aluno,
né, os dados pessoais e a sério o que ele estava recebendo de ensinamento na escola regular. Ao final de cada aula, o pedagogo ele deverá fazer as anotações na ficha do aluno com os conteúdos que foram trabalhados. É um diário que nós temos, né, na escola regular, e outras informações também que se fizerem necessárias. Por favor. O aluno que frequenta essa classe hospitalar, a classe por 3 dias consecutivos ou mais, né, se faz um contato telefônico com a escola, né, comunicando da sua participação na classe, informando a sua desenvoltura nessa classe, né, passando todos os conteúdos programáticos que foram estudados. E após a alta, é enviado o relatório descritivo das atividades realizadas, né? A alta, ela vai ser uma alta bem-sucedida, né? Quando a gente avaliar que o aluno retornou para a escola regular e conseguiu acompanhar o grupo, né? E quais são os objetivos da pedagogia? Defender o direito de toda criança e adolescente à cidadania. A nossa Constituição Federal é uma Constituição cidadã, né? O aluno que recebe aulas do pedagogo no contexto hospitalar, ele está exercendo o direito da sua cidadania, né? A gente vê na televisão escândalos, né? Que a pessoa chegou no hospital, não foi atendido, morreu. Quem faz isso, quem vai até as últimas consequências na internet, na televisão, nos meios de comunicação, na realidade está exercendo o seu direito de cidadania. Nós não pagamos os impostos, e não são poucos, né? Então, por que eu vou chegar numa unidade hospitalar, ou até mesmo uma criança que fica hospitalizada e perder o conteúdo programático da sua escola? A gente tem que começar a pensar nisso. Nós, vocês, né, também, nós que somos a nata da sociedade, né? Quem está aí sentado nos bancos de uma universidade, vocês são a nata, porque a grande maioria de nossos brasileiros não conseguem chegar até a 4ª série primária, né? Então, vocês são privilegiados, né? E é de grande importância que essas mentes pensantes comecem a mudar esse cenário. Pelo menos, eu espero chegar aqui com 90 anos, né, e vendo, você estava naquela palestra, escreveu o artigo tal, e conseguiu mudar essa situação, agora é lei. Toda criança olha só, estou sonhando, né? Não é à toa que o nome é Sônia, né? Estou sonhando, mas tudo que a gente pensa é possível de acontecer se você tem um objetivo, se você determina, né? É possível de acontecer. Então, um outro objetivo é respeitar as pessoas com necessidades educacionais especiais, né? Se a gente... não precisa não, ela está hospitalizada, ano que vem ela repete a série. Gente, temos que respeitar. Será que o meu filho quer repetir a série? Né? Imagina só uma família de poucos recursos financeiros, né, já prejudicada por tudo, por todas as situações sociais, tendo um filho que adoeceu e que vai repetir aquela série. E muita gente fala, novinho, ele é novinho, ele repete.
Não é por aí. Eu acho que não se deve nem pular e nem repetir. Deve-se seguir o fluxo. Assegurar o direito de cada um ter oportunidades iguais. O Joãozinho é um garoto saudável, faz exercício físico, nunca ficou hospitalizado. Ele teve o direito à educação. Agora, já o Manuel não, é o doentinho, né? Ele está sempre... A mãe, às vezes, ele não está nem tão ruim, mas a mãe, não, hoje não vai não, que o tempo está frio. E isso aí também gera na criança um certo comodismo. As crianças, a gente pensa que as crianças são bobinhas, né? E não são bobinhas, né? E muitos se aproveitam para se manter em casa, vendo televisão, fazendo uma outra atividade que não é a atividade escolar. Por favor. Bom, a classe hospitalar, ela tem algumas características, né? Ela constitui uma necessidade para o hospital. Imagine só a presença de um pedagogo dentro do hospital, o quanto ele não iria auxiliar os demais profissionais. Eu trabalhei na pediatria lá do Rafael de Paula Souza durante algum tempo. Depois o hospital entrou em declínio e estava até para fechar, né? E durante o meu trabalho na pediatria, eu via muitas reclamações das mães. Os profissionais falavam assim abertamente: olha, o meu problema aqui na pediatria não são as crianças, são as mães. As mães não obedecem os horários, as mães chegam tarde. Quer dizer, a entrada da mãe para passar a noite com a criança é até às 9 horas. A mãe, naturalmente, com vários filhos, chegava às 11 da noite e criava problema, porque o regulamento era até às 9. Né? As mães contestavam o tratamento, muitas vezes impediam o procedimento de acontecer. Mas por quê? Por que dessa animosidade? Eu comecei a pensar, né, das mães com os profissionais de saúde. Né? As mães já vêm nervosas, sobrecarregadas, uma vida... geralmente, quem está em hospital público não tem uma vida regular, não tem, eu não sei nem classificar. De tão dura é a vida. Quem falou? Estável? Sim, mas às vezes, puxa, você ter acesso à saúde é um privilégio, né? Se a gente observar que muitos não têm, até é, mas é um direito, não é um privilégio, não é uma bênção, um presente, né? Nós temos o direito legal de sermos assistidos, né? Então, essa mãe chega e é mal recebida, porque realmente ela estava fora do regulamento. Mas se houver uma figura, né, um elo de ligação, um pedagogo, ele pode amenizar esse conflito, né? Então, daí é a importância, né? Ele é importante para o hospital porque ele pode amenizar aquele conflito entre o profissional de saúde e a família, né? Para as crianças, ele pode tornar essa criança uma criança mais dócil, uma criança mais compreensiva, porque se você conversar com a criança entende, né? Agora imagina só, uma mãe estressada, o filho não quer dar o braço para vacinar, ela pega, revira a criança, bate na criança, né? Quer dizer, ela agrediu a criança na palavra, na força, ela diminuiu aquela criança, né? Ela podia ter conversado: filho, olha, amanhã você vai levar uma espetadinha. Dói,
não vou dizer que não dói, porque é com agulha, mas na hora não mexa o braço, porque pode acarretar um acidente e você sair ferido. Lembra das minhas palavras, não mexe. Gente, a criança vai entender, né? Por mais medo que a criança tenha, na hora ela vai, né, se segurar. Mas a mãe não conversou antes, a criança chega lá, já chega para bater na mãe, não quer saber. Então, gente, havendo um pedagogo, educação é tudo, né? Havendo um pedagogo, a presença de um pedagogo vai amenizar a questão da mãe, dos familiares, porque nem sempre é a mãe que leva a criança para fazer um procedimento doloroso. Às vezes é a avó, às vezes é um irmão com diferença de 2 anos, né? Então, essa criança ela tem que receber uma orientação, né? A classe hospitalar é importante para as 2 classes de profissionais da educação e da saúde. Então, gente, pedagogo no contexto hospitalar não é um simples pedagogo. É um agente que vai transformar, né, para melhor a situação daquele adolescente ou daquela criança hospitalizada. A sua criação é uma questão social e deve ser vista com seriedade. Muitos profissionais não estão entendendo a presença daquele... O quê? Pedagogo? Para que isso? Para que isso? Se retratando, né, a um profissional. No contexto hospitalar, aqui não é lugar de papel, livro. Aqui é um hospital. Gente, é muita coisa, muita falácia que a gente escuta, né, que a gente devia joga fora no lixo, né? Então, deve ser encarado com seriedade, responsabilidade, principalmente promover uma melhor qualidade de vida. Né? Quando a gente fala em qualidade de vida é tudo, gente. Assim como a educação. É você ser bem assistido, é você ser respeitado, é você ser ouvido. Muitos não são ouvidos. E muitos nem querem ouvir. Né? E aí, com o pedagogo, há uma promoção da qualidade de vida desses assistidos. A classe hospitalar se dirige às crianças, mas deve se estender a todos, conforme eu já tinha falado, a família e, sobretudo, aquelas que não acham pertinente falar sobre doenças com seus filhos. Gente, tem mães que falam, não fale, é aquela doença, não pronuncie o nome. Né? Quem viveu a década de 20, eu acho que não tem ninguém aqui, né, sabe do peso da palavra peste. Eu não podia pronunciar esta palavra dentro de casa. Por quê? Em 27, um navio atracou no Porto do Rio, infestado com ratos, né, que tinham pulgas. E essas pulgas, né, transmitiam a chamada peste bubônica. Né? E as pessoas eram retiradas do meio da rua com pás de lixo, porque a Conlurb antigamente não era o que a gente vê agora. Né? Era uma carroça puxada por burros, né, onde as pessoas recolhiam os corpos na rua. Então, mamãe, que era de 27, não podia ouvir essa palavra peste. A palavra peste doía mais nela do que o câncer, né? A palavra câncer e outras mais, né? Então, há famílias que não falam
com os filhos sobre as doenças, né? que buscando recuperar a socialização da criança para um processo de inclusão, dando continuidade à sua aprendizagem. E esta inclusão social será o resultado do processo educativo e reeducativo. Muitas crianças não se sentem inclusas, e sim exclusas, porque elas não podem falar sobre a doença. Se veem um amiguinho andando de muleta ou com alguma deformidade, não olhe. Já passaram por isso com os seus familiares? Né? Eu, na idade de 7, de 6 aninhos, a minha curiosidade ao ver uma pessoa de muleta, né, fazia com que eu voltasse a minha atenção. Né? E a minha mãe falava, não olhe. Alguma pessoa com um defeito físico não se podia olhar. Né? A criação da minha filha já foi diferente. Né? Eu só pedia para não apontar, mas eu explicava, ele tem um problema assim, assim. Acabou a curiosidade. É melhor do que deixar a criança, conforme muitos falam, no vácuo. Né? Sem resposta, sem uma explicação. Né? E a criança vai ter sempre, vai até olhar, mas escondido. Um absurdo, né, gente? A educação, nós não temos receita de bolo para o educar. Mas, graças a Deus, nós estamos evoluindo um pouquinho. Embora a escola seja um fator externo à patologia, a criança irá manter um vínculo com o seu mundo exterior através das atividades da classe hospitalar. Professor levando para dentro do hospital os ensinamentos da escola regular, né, a criança vai estar entrosada em relação ao mundo exterior. Agora, uma frase maravilhosa dessa autora, porque a minha exposição eu preparei em cima da Cláudia Esteves, que é uma pedagoga especialista em pedagogia educacional e hospitalar. Eu achei muito legal essa frase. Se a escola deve ser promotora da saúde, o hospital pode ser mantenedor da escolarização. Né? É um trabalho conjunto, escola e hospital. Né? Nós temos que ter atividades interdisciplinares ou, então, multiprofissionais. Né? Eu, Sônia Sueli, eu me completo na saúde e na educação. Uma coisa não está dissociada da outra. Por favor. A Secretaria de Educação Especial tem uma definição para a classe hospitalar. É um atendimento pedagógico educacional que ocorre em ambientes de saúde. Pode ser em hospital, pode ser em clínica, pode ser até numa sala de espera onde a criança esteja esperando para ser atendida. E aí o pedagogo poderá estar fazendo uma atividade recreativa ali na sala de espera, né? Seja na circunstância de internação, período mais longo, né? Como tradicionalmente conhecida, ou seja na circunstância do atendimento em hospital-dia. Hospital-dia é aquele que só funciona de dia, não funciona de noite. O regime de internação é dia e noite. Né? E hospital semana ou serviços de atenção integral à saúde mental. Agora, por que motivo foi criada a classe hospitalar? Vamos pensar, pode ser que hajam mais motivos, né? Ela foi criada para assegurar às crianças e adolescentes hospitalizados a continuidade dos conteúdos regulares, possibilitando um retorno após a alta sem prejuízos à sua formação escolar. Gente, o pedagogo,
ele tem que estar atento ao seu assistido, ao seu aluno em sala de aula. Muitas vezes, um exemplo, a minha dissertação de mestrado foi prevenção audiológica no contexto da estratégia saúde da família. Gente, tem pais que deixam seus filhos, quer dizer, eles nem se percebem, né? Chegar aos 4 anos de idade, né? E nunca descobriram que aquela criança tinha um problema auditivo. Né? E já deram cascudo na criança, xingaram, disseram que a criança é desatenta, que ela... Eu falo com você e você não presta atenção, seu burro. Gente, que palavra horrível, né? Essa palavra burro é como se fosse uma facada, uma punhalada. Nunca chamem ninguém de burro. Nem adulto, nem criança, nem idoso, nem... Ai, gente, nem quem já morreu, deixa em paz. Uma palavra muito pesada, né? Porque se você denomina uma criança de burro, gente, acabou com a autoestima. Ele pode ser o QI maior, né, da sua família, mas ele sempre vai se sentir como burro. Então, um crime. Por favor, denunciem 2253-1177. Tá? Se souberem de alguém, disque denúncia. Porque isso é matar um ser humano. Ninguém é burro. Nós não podemos menosprezar ninguém. E todos têm uma bagagem de inteligência. Porque a cultura, ela não é só dos livros. Ela passa de boca a boca. Exemplo, os nossos índios, os negros africanos. Então, a gente não pode menosprezar ninguém, né? Então, por favor, para assegurar... Ok, pode passar. Justificativa. Né? Eu coloquei 2 justificativas aqui, mas existem inúmeras. Né? Eu coloquei essas só para ilustrar. Na infância, assim como na adolescência, a hospitalização altera o desenvolvimento emocional, pois restringe as relações de convivência da criança, afastando-a da sua família, da casa, dos amigos, da escola e até mesmo dos amigos de rua. Né? Eu tenho uma aluna que ontem ela falou, professora, eu vivi a minha infância na rua, mas onde eu morava não tinha o que tem nas grandes metrópoles. Hoje você sai à rua, você não pode largar a mão do seu filho, sobrinho, né? Porque se você largar, alguém vem e captura aquela criança, rouba aquela criança, né? E agora, então, os roubos, né, os crimes estão voltados para extração de órgãos. Olha só que é uma mutilação. Crime também, né? Então, e a preocupação com a saúde física da criança deixa os pais desnorteados. Alguns, né? Tem outros que não estão nem ligando, não estão nem aí para a hora do Brasil, né? E muitos deixam de dar o devido valor aos estudos durante o tratamento. Ele está doentinho, vai repetir, mas ele está novinho, pode perder 2, 3 anos, né? E neste período de internação ficam desestimuladas, as crianças ficam desestimuladas, sem estímulo para continuar a desenvolver suas habilidades e competências. Ah, mas é uma criança, que habilidade e competência tem uma criança? Gente, na fase infantil, né? É na educação infantil que a gente faz brotar os grandes personagens da nossa história. Quem já teve um aluno importante? Eu já tive, né? Eu já tive um aluno importante. Eu cheguei na Fiocruz,
eu fui visitar a minha cunhada no trabalho, cheguei na Fiocruz, passou no corredor um ex-aluno, eu falei: oi, querido, a minha cunhada, você conhece ele? É o doutor fulano de tal. Aí eu falei: foi meu aluno na UF. E é tão gostoso, gente. Olha, aproveitem essa fase do ser aluno. E a formação, gente, ele tem que ter uma educação, uma formação em educação especial, porque a criança, o adolescente hospitalizado, ele precisa ser assistido por alguém que conheça e que saiba o que é a educação especial. E ele tem que ter também, gente, um certo dom de criatividade. Porque as situações que irão aparecer não são situações corriqueiras, né? Do dia a dia, banalidades que acontecem a cada dia. Não são situações inesperadas. E o pedagogo tem que ter esse jogo de cintura. O professor deverá ter a formação pedagógica, preferencialmente em educação especial, conforme eu disse, ou em curso de pedagogia, e terá direito ao adicional de insalubridade. Eu acho que esse é o último, não? Não. Por que o adicional de insalubridade que eu coloquei aqui? Né? Fiz questão de pôr aqui. Eu, além de pedagoga, né, eu falei que eu sou enfermeira e sou especialista em enfermagem do trabalho, saúde do trabalhador. Né? O pedagogo no hospital, ele vai estar exposto a N micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, riquéticas, todos aqueles bichos do mundo microscópico que ninguém vê. Tem gente que nem acredita que exista. Né? Não, são tão miudinhos, inofensivos, só que se o mosquito, que é bem maior e a gente vê, já está fazendo esse estrago, que dirá os micro-organismos que a gente não vê. Né? Então, o pedagogo tem que ter direito ao adicional de insalubridade. Se for um hospital de doenças infecto-contagiosas, tipo tuberculose, né, a hepatite e outras mais, ele tem direito ao grau máximo. E os hospitais, né, que nós lembramos, eu não coloquei o Jesus, faltou. É isso mesmo, que articulam com a questão da pedagogia no contexto hospitalar. E vamos batalhar para que daqui saia uma autora ou um autor de um TCC que seja renomado e que mude essa legislação, né, para que tenhamos, possamos oferecer essa nossa especialidade para a rede federal, estadual ou municipal. Ok? O meu e-mail, sucessonia, ou sucessonia, @gmail.com, tá? Muito obrigada, eu gostaria... Obrigada a vocês também, tá? Em ter vindo e participado aí, ok? Muito obrigado. Boa noite. É sempre um momento de aprendizagem. A instituição que promove, né, eventos, não só sala de aula, vai sempre fazer com essa diferença na nossa formação. E esse tema é um tema novo, realmente, e tem sido discutido, sim, em vários ambientes educacionais, para exatamente diminuir essa demanda de crianças que já têm essa carga, né, de doença, que não é nada, né? Doença, qualquer tipo de doença já não é uma coisa boa, e ainda ficar afastado do seu ambiente social, de formação. Então, realmente, a instituição está de parabéns, mais uma vez, por poder proporcionar para nós todo esse aprendizado, viu?
foi algo gratificante, porque eu pude aprender e conhecer, né, uma outra área da pedagogia. Eu tinha uma amiga que está fazendo um TCC também sobre pedagogia hospitalar, então não imaginava o que seria. E hoje, né, eu tive a oportunidade de ver e aumentar mais, né, meu conhecimento e pensar também em poder trabalhar nessa área, porque é uma área que eu gosto muito, que é a área trabalhar com crianças especiais também, né, trabalhar com crianças que necessitam também de uma atenção a mais, né, um amor maior para eles, porque eles estão passando por um momento tão difícil, né? Acho que é algo bem gratificante, né? Aprender mais e ouvir, né, de uma pessoa que sabe muito. É uma oportunidade que nós vemos que a faculdade está querendo investir em nós também, né? Nos está dando oportunidade de a gente crescer. A experiência da pedagogia hospitalar é uma vivência que hoje eu mostro para os meus alunos. Toda vez que inicio que eu pego uma turma aqui na instituição, eu pego a turma a partir do 4º período. E a primeira coisa que eu faço é mostrar qual é o leque de opção que a pedagogia hoje dá para o mercado de trabalho. Porque quando o aluno faz uma opção pela pedagogia, ele pensa, vou trabalhar em escola. E eu tive o privilégio de trabalhar numa fundação onde eu tive como pedagoga, trabalhei em presídio, eu trabalhei em hospital, eu trabalhei em empresa, eu trabalhei em comunidade. Então a pedagogia, ela perpassa onde tem educação. E a educação, né, é o que move o mundo e que transforma. Então a pedagogia hospitalar, ela é agora de interesse dos nossos alunos. Só que eles acham que é uma coisa muito distante. Então, quando eu trabalho com Gestão 2, que é uma disciplina que eu trabalhei aqui durante um bom tempo, eu faço uma palestra para ele mostrando o pedagogo em diversos espaços não escolares, para mostrar que existem outras opções. Eu trago salário, eu trago quando tem algum tipo de benefício, igual ela falou, de insalubridade, para poder até despertar nesse aluno a importância do nosso curso, porque o nosso curso ele vai nortear toda a educação brasileira, eu creio nisso. A professora Beth está com a disciplina de gestão, aí eu peguei, nós conversamos bastante, falei, Beth, traz a não escolar, porque para elas vai ser uma novidade. E a Beth veio trazendo, como a Beth está fazendo o tratamento, ela conversando com a professora, né, Sônia Sueli, né, e foi ótimo, e elas adoraram, porque é uma coisa diferente que nós ainda não tínhamos oferecido. Precisamos trazer outros pedagogos, né, os que trabalham em empresa, trazer um que trabalha em presídio, trazer uma que trabalha em comunidade. Então a gente precisa mostrar. Eu acho que quando a instituição promove esse tipo de encontro, ela está valorizando o curso que ela oferece. Boa noite, meu nome é Sônia Sueli Souza, do Espírito Santo. Eu sou pedagoga e sou enfermeira. E eu achei que a Signorelli está tendo uma iniciativa maravilhosa de estar convidando pessoas externas, professores, palestrantes, para estarem somando conhecimento, trazendo conhecimento à instituição. A participação hoje da minha palestra foi muito boa. Eu penso que todos gostaram, inclusive eu. Estou muito feliz por ter sido convidada e a proposta é essa. Eu acho que a Signorelli está no caminho correto, certo, porque a troca do conhecimento, a construção do conhecimento se dá no palco, né, na nossa sala de aula. É aqui que nós construímos o conhecimento e transformamos o mundo. Ok? Muito obrigada, uma boa noite e eu espero retornar em breve.